Salve, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu quero trazer uma rápida reflexão, irmãos, que se encontra no livro de Salmos, número 30, a partir do verso 5, tá? Eu vou ler só o verso 5, na verdade. Diz assim a palavra: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis. A cada dia que passa, nós temos recebido mais informações que são carregadas de um cenário de uma total tristeza, em um contexto cheio de dor e de lágrimas. É fato que o momento que nós estamos é um dos momentos mais difíceis e um dos mais tristes episódios de toda a raça humana, onde não foi preciso uma guerra para que haja uma morte em massa, onde um simples vírus foi instaurado, estabelecido, e essa morte em massa acontece da mesma forma. Esse contexto de um cenário de morte, ele pode ser aplicado no Salmo de número 30, quando estudado a fundo. Porém, esse Salmo, apesar de ter um contexto de morte, ele traz um cenário muito mais amplo, que se abre de uma situação diante da morte totalmente diferente. Esse Salmo, segundo alguns estudiosos, foi escrito por Davi e conta a experiência de alguém, no caso Davi, que acabou de escapar da morte. Alguém que acabou de se livrar de uma situação de morte. Quando Davi escreve esse salmo, ele tem uma clara intenção de agradecer a Deus por um restabelecimento. A Bíblia é clara em diversas vezes mostrar um Davi dizendo: Senhor, o Senhor fizeste a minha alma subir da sepultura. Davi estava de frente com a morte. Tudo que cercava Davi apontava para a morte, a ponto de a Bíblia King James trazer uma versão que diz que antes de descer a cova, o Senhor devolveu a vida a Davi. Antes de descer a cova, o Senhor devolveu a vida a Davi. O último fio de esperança estava ali e Davi viveu isso. Davi então declara neste momento, em um cenário de morte, um dos mais lindos textos de toda a Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O interessante é pensar no que significa a noite para quem está doente. Para quem está doente, uma noite é tudo o que essa pessoa quer evitar. Para o doente, uma noite sem o dormir, uma noite sem descanso, o castiga muito. Para o doente, uma noite de dor é aquilo que ele mais quer afastar de si. Para o doente, uma noite em claro, sofrendo aquilo que a doença lhe traz, é aquilo que mais lhe assombra. Mas agora aparece Davi na história dizendo: o choro realmente dura uma noite. A noite realmente foi dolorosa. A noite realmente foi difícil de passar. A noite realmente deixaram os meus olhos pesados. A noite realmente machucou o meu físico. A noite realmente abalou o meu psicológico. A noite realmente machucou o meu emocional. Mas agora vem amanhã. A noite é aquilo que eu não quero enfrentar quando estou doente. A noite é aquilo que eu mais quero evitar quando eu estou doente. Mas a noite precisa ser enfrentada. A noite precisa ser vivida. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que os processos têm que ser enfrentados. As dificuldades precisam ser vividas. A noite é tudo que um doente não quer, mas ele precisa enfrentar, porque só se vê à luz do dia aquele que venceu a noite.
só se vê a luz do dia, aquele que venceu a noite. Hoje o Senhor começa a descer com autoridade na vida de quem está assistindo essa breve reflexão. Hoje o Senhor começa a fortalecer a sua vida, te dando poder, fortalecendo os seus passos. E Ele manda dizer a você que está ouvindo esse vídeo: a noite dói, a noite machuca, a noite derruba lágrimas, a noite nos entristece, mas pode olhar para o céu, porque o sol está para raiar. E quando raiar o sol, meu irmão, a alegria virá. A alegria virá. A notícia de um cenário de morte começa a ficar de lado. A notícia de desesperança começa a ficar de lado. A notícia de um luto geral começa a ficar de lado. Agora nós ouviremos pessoas testemunhando, dizendo um ao outro, pedindo oportunidade da igreja, declarando como forma de testemunho: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos em um cenário de morte, em um cenário onde nossos dias são pesados, onde notícias chegam a nós que nos deixam tristes, desanimados, mas como igreja eu declaro que juntos nós venceremos essa noite e veremos o sol da justiça brilhar sobre nós. A noite é pesada, mas vai passar. A noite causa dor, mas vai passar. A noite machuca, mas hoje o Espírito Santo começa a mover seu coração, te dizendo: filho, aguenta mais um pouquinho. Tá doendo, mas eu estou te ensinando. Tá sofrendo, mas eu guio os seus passos. A noite vai passar e pela manhã vem a alegria. Quando a gente chega no verso 11, para terminar, a Bíblia declara: mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Mudaste a minha veste de lamento em veste de alegria. A noite fazia sua veste ser de lamento. A noite fazia a sua veste ser de tristeza. Essa enfermidade faz você se lamentar. Essa doença pode fazer você se lamentar, mas hoje eu tenho uma palavra para você, e é a palavra revelada, a própria palavra de Deus, para te dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje o Senhor começa a mudar o seu pranto em uma enorme dança. Hoje o Senhor começa a transformar a sua veste de lamento, a sua veste de tristeza, a sua veste de decepção em uma veste de alegria. Hoje o Senhor começa a trocar vestes. Vestes serão trocadas, vestes serão modificadas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja olhando para suas vestes, e tudo que você consiga ver é um lamento, e tudo que você consiga ver são lágrimas caindo. Uma veste que não tem uma esperança, uma veste onde tudo aponta para o fim da sua história. Mas hoje o Espírito Santo te colocou neste vídeo para te dizer: Ele vai alterar a sua veste de lamento em veste de alegria. Pode começar a olhar para suas vestes e começar a ver que tudo começa a ser alterado, dos seus pés à sua cabeça. O Senhor começa a transformar a sua história, que era de lamento, de decepção, em veste de alegria, porque nós cremos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém.